Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora dos enormes protestos que estão acontecendo lá em Londres ontem, né? Aconteceram ontem em Londres, realmente enorme a quantidade de gente nas ruas. O protesto foi chamado pelo Tommy Robinson, que é um político de direita, lá um demonstrador de direita lá na Inglaterra, que é chamado de extrema-direita, aquele papo todo que você está acostumado, né? O que chama atenção é a força enorme dos protestos, muita gente mesmo, mas tem dois elementos que eu quero ressaltar nesses protestos, que é, primeiro, Charlie Kirk, as fotos do Charlie Kirk em tudo quanto é lugar nos protestos lá na Inglaterra. O Charlie Kirk está virando um ídolo, não só da direita americana, mas da direita mundial. O cara virou um mártir. Eu avisei para vocês que isso iria acontecer. Outra coisa que vale a pena lembrar é que o Tommy Robinson já foi preso várias vezes. A Inglaterra já tentou várias vezes calar ele, prendendo ele pelas acusações mais absurdas que você pode imaginar. E ele continua com uma força enorme lá na Inglaterra. O pessoal aqui no Brasil que acha que prender Bolsonaro vai resolver o problema, eles não têm ideia do tamanho do monstro que eles estão criando. Vamos falar sobre esses protestos lá na Inglaterra, o que eles querem, o que está acontecendo exatamente por lá e o que isso tem a ver com o Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por soberanos, igual o Xandão, sugiro e concluo a notícia, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Tony Robinson chamou as manifestações lá na Inglaterra com o nome de Unite the Kingdom, né? Unir o país, né? E o mote dessas manifestações, vocês sabem que lá na Inglaterra tem muita briga, né? Tem o pessoal da Escócia não gosta da Inglaterra, e o país de Gales tem briga com coisa, irlandês tem briga com inglês, e não sei o que lá, tem um monte de briga entre eles ali, coisas históricas e coisa e tal. Mas a visão deles é que todos eles enfrentam agora um inimigo comum, que é a imigração desenfreada lá para os Estados Unidos, e particularmente a esquerda, né? O atual primeiro-ministro da Inglaterra, o Keir Starmer, né, tem adotado a política tradicional já de favorecer a imigração e coisa e tal. E o que chamou a atenção nessas manifestações? Primeira coisa, foram manifestações enormes, tá? Muito grandes mesmo. Olha só o tamanho da manifestação lá na Inglaterra, 110 mil pessoas, segundo o cálculo. Aí eu não sei se esse cálculo é da USP deles lá, ou é o cálculo real das pessoas, enfim. O ponto é que tinha muita gente mesmo. Isso que é importante, né? Muita gente lá na Inglaterra. E olha que a gente costuma fazer essas comparações, né? Geralmente manifestações aqui no Brasil tem muito mais gente do que lá, mas essa aqui está realmente enorme. A gente vê uma quantidade de gente muito grande lá na Inglaterra, nas ruas da Inglaterra. Olha só, isso aqui é no centro de Londres, né? E lembra, Londres é uma cidade mais à esquerda lá na Inglaterra, tá? Tal como acontece aqui no Brasil, tal como acontece lá nos Estados Unidos, a força dos conservadores é muito mais o pessoal mais no interior, né, nas cidades menores. Nas capitais em si, costuma ter muito mais esquerdista, né? Lá na Inglaterra é a mesma coisa. Em Londres costuma ter muito esquerdista. E, no entanto, enormes as manifestações aqui. Isso aqui é na London Eye, né? Aqui é aquela ponte do parlamento aqui. A London Eye aqui, que é aquela roda gigante, né, que tem ali em Londres e coisa e tal. Ou seja, isso aqui é bem o centro de Londres mesmo, aqui o Big Bang e coisa e tal. Manifestação monstruosa por lá. Lotaram um monte de lugares aqui. Tem realmente impressionante aqui as imagens da manifestação, né? E aqui a ideia que a gente mencionou, você tem bandeiras de Gales, bandeira da Escócia, da Inglaterra, né, o pessoal deixando à parte essa briga interna que eles têm lá para lutar contra a esquerda e contra a imigração, né? Outro ponto que chamou muita atenção foi justamente o Charlie Kirk, que está presente nessa manifestação, imagens dele, mensagens dele. Isso realmente mexeu com a honra da direita, e mais do que isso, incomodou a esquerda também, tá? A esquerda ficou incomodada com esse troço, porque virou realmente uma coisa que não tem lógica, uma coisa que realmente é um absurdo, não justifica de maneira alguma assassinarem o cara de graça. O cara estava na universidade falando, argumentando, né, levando o ponto de vista dele. Você pode discordar do ponto de vista dele, evidentemente, mas querer calar o cara com um tiro acabou criando um mártir enorme para a direita. E aí o que acontece? Lá na Inglaterra, que nesse momento a esquerda está no poder, as manifestações estão enormes. Eu falei para vocês que do ponto de vista estratégico, esse assassinato do Charlie Kirk, isso vai ser uma pedra no sapato da esquerda no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. O Brasil está muito corajoso com os Estados Unidos, confiando que a China vai segurar o Brasil, que a esquerda europeia está do lado do Brasil e não sei o que lá, porque tem figuras proeminentes, né, do pensamento, né, líderes esquerdistas mundiais que estão apoiando Lula. É isso mesmo, Lula! Bate no Trump, Lula! Vai lá, Lula! Bate no Trump, Lula! E eles não estão percebendo o tamanho do problema que eles estão criando. Mesmo lá nos Estados Unidos, mesmo antes dessa questão do Charlie Kirk, embora a preferência do Trump, né, as pesquisas indicassem que o Trump estava perdendo apoio e coisa e tal, não surge um democrata para suprir isso daí. Ou seja, o Trump continua reinando praticamente absoluto lá nos Estados Unidos, sem ninguém para contestar ele no midterm que acontece agora em 2026.
Ou seja, embora você tenha problemas lá também, tenha gente insatisfeita com o Trump lá nos Estados Unidos, a esquerda está muito pior do que o pessoal imagina. Se o pessoal aqui do Brasil está contando com a esquerda para salvar eles daqui a 3 anos, eles estão muito enganados nessa história, né? Então, tá aqui os patriotas britânicos, né, usando a imagem do Charlie Kirk, falando muito sobre isso, manifestações enormes e coisa e tal. E o que eles querem? Eles querem basicamente medidas para impedir a imigração. Eu já falei para vocês várias vezes que eu discordo disso. Eu acho que imigração é uma coisa positiva, não é uma coisa ruim para um país. Eu concordo, porém, com algumas das falas que eles colocam aqui, né? Que é, por exemplo, a questão de que o governo está pagando hotel para imigrante. Pô, isso aí eu acho que é um absurdo mesmo, não tem que pagar, não. O imigrante quer entrar? Beleza, entra aí, mas corre atrás, meu amigo. Você se vira aí para arrumar um lugar para você ficar. Não tem esse negócio de governo pagar hotel por coisa. Ah, mas se não pagar hotel, o imigrante vai ficar dormindo na rua, é pior ainda. Na Inglaterra não tem esse problema, cara. De quem dorme na rua não acorda no dia seguinte, porque é frio pra caramba, o frio, né, acaba com isso. Não sei se vocês sabem disso, né? Tem tanto mendigo na rua no Brasil, porque o Brasil é um país quente, né? A verdade é essa, né? País frio não tem tanto mendigo, não é porque as coisas sejam melhores, não é porque o mendigo morre, né? Fica na rua, você morre de frio, né? Então, eles não precisam se preocupar com isso. E a pessoa pode ser mandada de volta para o país dela, isso aí, tranquilo, né? Enfim, eu acho a imigração uma coisa positiva, mas eu concordo que tem havido exageros na Europa, né? O pessoal está colocando, né, ajudando as pessoas, dando bolsa para os imigrantes e coisa e tal. Realmente é uma situação que não tem como defender, né? E agora o pessoal da direita está com sangue nos olhos no final das contas. Que esse aqui, o pessoal na manifestação lá, típico inglês na manifestação, estava lá, uniu todas as raças, todas as pessoas lá na Inglaterra para fazer esse tipo de coisa, para essa manifestação contra essa imigração desenfreada, né? Então a situação é essa. A gente vê essa morte do Charlie Kirk como dando um grande aumento na direita e piorando muito a situação da esquerda lá na Inglaterra também, na Europa como um todo. Isso daqui vai ter consequências para o Brasil, tá? Como eu estou falando. Por quê? Porque o governo Lula está muito tranquilo nessa briga dele com os Estados Unidos, com o Trump, porque ele acha que isso é coisa de treino. Não, porque o Trump vai ficar 3 anos lá, daqui a pouco o Trump está saindo, e aí pronto, aí o Brasil vai se dar bem, vai acabar a Magnitsky, vai acabar isso. E eu acho que não vai acontecer isso não, tá? Eu acho que vai ser pior ainda a coisa, né? Outra coisa curiosa nisso daqui é o Johnny Rotten, né? Ou Johnny Lydon, que é o nome normal dele. O Johnny Rotten, para quem não sabe, foi o criador do movimento punk, né? Criou os Sex Pistols, né? E todo o movimento punk na Inglaterra surgiu com o Johnny Rotten. Era o exemplo da contracultura, de brigar contra o governo, né? E agora, olha ele falando aqui, ó. Eu nunca imaginei que eu viveria para ver o dia em que a direita se tornariam os caras legais, né? E que estariam dando o dedo do meio para o governo, e que a esquerda se tornaria essa cambada de panacas, hipócritas e chorões, indo atrás e botando todo mundo, envergonhando todo mundo, né? Ou seja, é verdade, é o que a gente está vendo aqui no Brasil, né? O pessoal defendendo o governo, a esquerda defendendo o governo, não, porque não pode o governo, não sei o que lá. E outra coisa, né? Outra coisa que é um recado muito importante aqui para o Brasil. Eu já falei para vocês antes e repito aqui. O pessoal da esquerda está muito com essa ideia de que, não prendemos o Bolsonaro, agora acabou. Não, acabou o bolsonarismo. Não prendemos o Bolsonaro, acabou, não tem mais essa, né? O cara que está organizando esses protestos lá na Inglaterra, o Tommy Robinson, é chamado de ativista de extrema direita da Inglaterra. Já foi preso várias vezes. Não é uma vez só, não, foi preso várias vezes. Já está lá em processo. Lá na Inglaterra, eles têm a lei lá funciona de verdade, então a pessoa só é presa realmente depois do devido processo legal, então o processo todo demora mais tempo, não é igual aqui no Brasil, que fazem esses processos de exceção, como fizeram com o Bolsonaro, correndo pra caramba, fazer tudo rápido e coisa e tal, e no final das contas condenaram ele sem prova, sem nada. Lá eles são um pouco mais sérios, mas estão perseguindo o cara do mesmo jeito. E está adiantando alguma coisa? Não, não está adiantando nada. O cara continua liderando o movimento da mesma forma. Aqui no Brasil, já está o pessoal percebendo o problema, né? Aqui, ó. Bolsonaro, um cadáver insepulto, né? É lógico, veja, cadáver na visão deles, né? É lógico que isso não vai acontecer. Mas eles esperavam realmente que, uma vez que condenado o Bolsonaro, que acabou a direita, acabou o bolsonarismo, não, vai voltar agora o Brasil a ser PT e PSDB, vai voltar o Aécio. Próxima eleição, Aécio e Lula. Vai se votar assim. Acredite nisso, acredite no seu potencial. Não tem isso. O Brasil mudou de verdade, mudou de baixo para cima. Né? E essa força que está mostrando a direita lá nos Estados Unidos, que está mostrando a direita lá na Inglaterra, a direita vai mostrar aqui no Brasil também. Por mais que tenha perseguição, por mais que tenha cadeia, por mais que tenha prisão. O pessoal pode esperar. A guerra mal começou.